Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Henrique Meirelles, que olha só, reapareceu, meu amigo. O cara tá vivo ainda. Ele está dizendo aqui que as reservas internacionais do Brasil permitem que o Brasil não passe mais por crises como a da década de 80, né? Será mesmo? Vamos entender esse assunto aqui, por quê? O pessoal está confiando muito nessa história que o Brasil não tem problema como a Argentina, porque o Brasil tem reservas. Mas eu vou explicar para vocês como é que essas reservas acabam rapidinho no caminho que o Lula está tomando. Essa notícia foi sugerida por Vizinho Barulhento do Peter, Isentão de Vila Madalena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, Henrique Meirelles, você lembra dele? Henrique Meirelles, antes da eleição do Lula, aparecia todo dia na imprensa, meu amigo, era um tal de entrevista com o Henrique Meirelles, porque ele falando que Lula era um democrata, que Lula vai fazer um governo de coalizão, Lula vai fazer democracia e não sei o que lá. Aí tomou uma esnobada do Lula, né? O Lula mandou ele a merda, disse que não ia querer ele para ministro da Economia, aí ele ficou meio murcho. Parou de falar um pouquinho, agora sumiu. Agora que ele já cumpriu o papel de idiota útil dele, de ajudar a botar o ditador lá no auge da ditadura, o pessoal esqueceu dele, parou de dar importância porque Henrique Meirelles falava, né? Porque cumpriu a utilidade, agora que se exploda ele, né? Aí, o que ele está falando aqui? Olha só, reservas internacionais permitem que o Brasil não passe mais por crises como a da década de 80. O que ele está querendo dizer aqui? O Brasil sempre pode se endividar cada vez mais, porque o Brasil tem reservas de 355 bilhões de dólares e, portanto, é muito difícil que ele não tenha capacidade de manter o pagamento das do serviço da dívida, né? Porque, na verdade, essas dívidas internacionais de sistema, de países, né? Dívida externa, você não paga dívida externa, né? Os Estados Unidos tem uma dívida externa enorme, não vai pagar nunca isso. O que você tem que pagar é o serviço da dívida, né? As pessoas emprestam esse dinheiro para o país sabendo que nunca vão receber esse dinheiro de volta, mas vão receber os juros, vão receber o serviço da dívida. E isso já é suficiente para a maior parte desse pessoal que investe em dívida externa de países, né? Então, o que acontece aqui? Como o Brasil tem essa reserva grande, é muito pouca, muito pequena a chance dele não conseguir pagar isso daí. E por que não teria mais inflação? Porque ao invés de você imprimir dinheiro, por que a Argentina imprime dinheiro? Deixa eu explicar de outra forma. Por que a Argentina imprime dinheiro? Porque a Argentina não consegue pegar dinheiro emprestado. Ela poderia pegar dinheiro emprestado, porque lembra, esse dinheiro que você pega emprestado, você não vai pagar. Você vai pagar só os juros sobre ele. Mas mesmo os juros sobre o dinheiro emprestado, a Argentina não tem dólar para pagar isso. Então a Argentina chegou nesse caminho, a única alternativa que ela tem é imprimir dinheiro mesmo, e isso causa inflação, como vocês viram lá, é o problema que o Milei está querendo resolver lá na Argentina, diminuindo o gasto público absurdamente, né? O Brasil não tem esse problema porque, como ele tem reservas muito grandes, lembra, a reserva em dólar da Argentina chegou a zero, zerou, acabou, não tem nenhuma reserva, não tem dinheiro para pagar os juros da dívida, né? De novo, a dívida ninguém vai pagar, mas os juros da dívida, né, o pessoal não conseguia pagar. Então, esse problema que a Argentina teve, que levou à superinflação, em tese, pelo que ele está dizendo aqui, no Brasil não aconteceria, porque o Brasil não precisaria imprimir dinheiro. Bastaria o Brasil pegar mais dinheiro emprestado no mercado. Cada vez mais dinheiro emprestado no mercado, não tem problema. Por que o mercado empresta dinheiro para o Brasil? Porque sabe que o Brasil tem uma reserva grande, então ele vai poder pagar esses juros da dívida, e como esse investimento, como o Brasil paga juros muito altos, né, um bom retorno para investimento, acaba sendo um bom negócio para ele, mesmo que tenha algum risco mais pequeno, né? Então é isso que ele está querendo dizer aqui, não vai ter inflação, por quê? Porque como o governo pode pegar mais dinheiro emprestado, não vai precisar imprimir dinheiro, não vai ter tanto problema assim. Só que tem dois problemas com essa lógica do que ele está falando aqui. A primeira coisa é, no momento que você pega muito dinheiro emprestado, que você joga muito dinheiro no mercado, isso já causa inflação. O Bolsonaro também, na época da pandemia, não imprimiu dinheiro, ele pegou dinheiro emprestado também, justamente porque tem a mesma facilidade. O Brasil tem essa capacidade de pagar, tem essa reserva toda, e aí não tem esse problema. Agora, o que acontece nesse caso? Da mesma forma, você bota um monte de dinheiro no mercado, isso também causa inflação, isso também faz com que esse dinheiro todo que surgiu do nada,
sem o aumento dos fatores de produção, sem o aumento da produção real, da produtividade real aqui no Brasil, isso acaba levando à inflação fatalmente, né? Eu já expliquei para vocês, vale a pena explicar mais um pouco, porque pode ser que tenha algum novato por aqui, mas é fácil você entender esse negócio do dinheiro causar inflação, se você imaginar o seguinte: dinheiro ele não tem um valor real, ele representa todas as coisas que estão disponíveis para venda entre mercados e serviços e produtos no Brasil. Então você tem um monte de coisa à venda no Brasil, não tem? Um monte de coisa no supermercado, um monte de produtos sendo vendido. Se você pegar tudo isso e equivaler à quantidade de dinheiro que tem no Brasil, pronto, é mais ou menos a mesma coisa. É uma coisa, compensa a outra. Se você imprime mais dinheiro, se você aumenta a quantidade de dinheiro, os produtos que estão à venda então não aumentam. Então o que acontece? O preço de cada produto aumenta para compensar isso daí. Os produtos ficam mais caros, é daí que vem a inflação, né? Teoricamente, a tarefa do Banco Central, porque o que acontece? À medida que o tempo vai passando, você imagina a economia brasileira, ela vai gerando mais produtos e mais serviços. Você vai criando novas empresas, oferecendo novos produtos. E aí, se você deixar também os produtos subirem muito, sem aumentar o número de dinheiro no mercado, acontece o contrário, acontece a deflação. Por isso que o Banco Central, de tempos em tempos, cuida para ter uma inflaçãozinha, porque tem uma teoria monetária por trás disso daí, para manter a coisa equilibrada no final das contas. A ideia é que você tenha a mesma relação entre bens e produtos oferecidos no sistema, né, no mercado, e o dinheiro para comprar esses bens. No momento que o governo pega dinheiro emprestado para caramba, joga um monte de real no mercado, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai acontecer a inflação do mesmo jeito. Isso não previne a inflação. Pode evitar um ataque especulativo, como aconteceu no Brasil no passado, né? O ataque especulativo consiste justamente de você, de um agente externo, apostar contra a moeda do país, né? Foi o que fez o George Soros contra a libra esterlina e coisa e tal. Esse tipo de coisa não acontece mais hoje, mas não é por conta das reservas, é por conta da flutuação do câmbio. Se alguém fizer isso no Brasil hoje, o câmbio vai flutuar e não vai afetar em nada o resto das coisas. De novo, pode causar inflação, pode piorar o aumento de preços, mas não vai quebrar o país como aconteceu nos anos 80 ou depois em 98 com o Fernando Henrique Cardoso, enfim, né? Então é isso que ele está dizendo que é o problema aqui. Só que existe um outro aspecto desse negócio aqui, tem dois outros aspectos disso daqui. O primeiro aspecto é o seguinte, você pode ter uma crise mesmo tendo muito dinheiro. Olha o que aconteceu com a Dilma, você tem uma crise de confiança. Mesmo o país tendo condição de pagar e coisa e tal, o pessoal olha para a bagunça que está o governo brasileiro e não quer botar dinheiro aqui não, e começa a tirar dinheiro daqui, você começa a ter crise na economia, mesmo tendo essa reserva enorme. A reserva não caiu no governo da Dilma, a Dilma tinha reserva, mas o que aconteceu no governo da Dilma? Estava todo mundo vendo que a coisa não estava andando. Aliás, eu diria que é um fenômeno muito parecido com o que está acontecendo agora no governo Lula. É que o governo Lula pegou uma economia muito boa lá vindo do Bolsonaro, então ele agora que está começando a sentir esse negócio, mas é a mesma situação de confiança. Quem vai confiar num governo presidido por um corrupto? Não tem essa alternativa, não tem como alguém confiar nisso, não tem lógica nenhuma isso, né? Então, fatalmente, o governo vai pagar esse problema. E o outro problema é que reserva, meu amigo, para quem é pessoa física, como eu, como você sabe que acaba muito rápido. Você começar a gastar demais, e é o que o Lula está fazendo, está gastando pra caramba, pegando emprestado, não sei o que lá, não sei o que lá, meu amigo, isso acaba rápido. Se der uma merda, isso acaba rápido, porque no momento que começar a ter desconfiança real, que o Brasil se tornou novamente incapaz de pagar sua dívida, porque hoje o pagamento de juros da dívida é muito menor do que essa reserva internacional, mas se o Lula continuar endividando, uma hora vai chegar perto. Não precisa chegar no valor total da reserva. Basta chegar ali nos 50% da reserva, que o pessoal vai olhar, e caramba, esse pessoal pode deixar de pagar isso aqui. E aí, meu amigo, quando começa a ter essa desconfiança, a queda é assim, ó, puff, não dá tempo de nada. Aí, ou seja, é muito pior. São os dois problemas que a gente pode ter mesmo tendo essas reservas. Uma coisa é crise econômica por desconfiança da capacidade de gestão do governo. Lembra, governo nunca cria riqueza, governo nunca é responsável por melhorar a economia. Mas governo é sim responsável por piorar a economia. O governo consegue destruir riqueza. Existe um monte de coisa no mundo que faz isso. Funciona para piorar, mas não funciona para melhorar. É o caso do governo. Piorar, eles pioram. Então, no momento que o pessoal começa a perceber que o governo está piorando a economia, para abandonar o Brasil e piorar a situação aqui, é
É bem possível sim. E a outra coisa é sim uma quebra histórica. Basta o endividamento começar a bater 110%, 120% do PIB brasileiro, já está em 90% quase, a previsão do FMI que vai bater 90% no fim do governo Lula. Meu amigo, 110%, 120%, o pessoal vai começar a questionar esse negócio aqui. E aí, meu amigo, no momento que o primeiro emissão de dívida brasileiro, ninguém comprar essa porcaria porque não aceita o valor, começar a querer resgatar título, começar a querer não renovar título, meu amigo, é um efeito em cadeia que não importa quanto você tem de reserva, vai acabar rápido, né? Porque a dívida brasileira é muito maior do que a reserva. A reserva, ela cobre o pagamento dos juros da dívida, mas a dívida como um todo não. E se o pessoal tem desconfiança que você não vai poder mais pagar os juros da dívida, o pessoal vai querer pegar o principal. E aí, meu amigo, você se ferrou. O Lula se ferrou e todos nós nos ferramos. A verdade é essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.